Discipulado. É uma ordem do Senhor Jesus. Desde a grande comissão, em Mateus 28, 19, que ele diz para os seus discípulos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado. E é algo tão importante e tão urgente que o próprio Jesus, ele se coloca no meio dessa missão e ele diz: e eis que eu vou estar com vocês todos os dias, até o final dos tempos, até a consumação dos séculos. Discipulado, queridos, é um assunto urgente. Discipulado, queridos, é um assunto para o nosso tempo, é um assunto para os nossos dias, e é um assunto que é de suma importância para cada um de nós, cristãos. Se você é cristão, com certeza você está vivendo dentro de um discipulado, ou discipulando alguém, ou sendo discipulado por alguém. Se você não se encontra em nenhuma dessas circunstâncias, é preciso você rever algumas coisas na sua vida, porque não fui eu quem disse isso, foi o próprio Jesus. Mas todos são chamados para serem discípulos de Jesus. Mas poucos estão dispostos a pagar esse preço, porque o discipulado também ele tem um preço. E esse é o tema do sermão dessa noite, o preço do discipulado. Por isso, para essa noite, eu queria que vocês estivessem lendo, abrindo suas Bíblias comigo, e eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, para estarmos lendo o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 23. Estarei lendo na versão NVI, você pode acompanhar comigo, aqui na projeção, ou acompanhar na versão da sua Bíblia também. Diz assim a palavra do Senhor: dizia Jesus a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, ó Pai, tua palavra foi lida, Senhor, e não existem palavras humanas, ó Pai, capazes de expressar a alegria, Senhor, o prazer e o privilégio que nós temos de poder ler a tua palavra. No dia em que comemoramos, ó Pai, o dia da tua palavra. Por isso, Senhor, pedimos, ó Deus, para que o Senhor ilumine as nossas mentes. Essa ação sobrenatural do teu Santo Espírito que nos faz compreender a tua palavra. Para que não tenhamos, Senhor, uma interpretação errada, mas que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que essa noite, Senhor, seja uma noite de confrontamento, ó Pai, porque isso nos faz crescer, nos faz refletir, nos faz amadurecer e nos faz crescer. Mas também, Senhor, que seja uma noite de transformação de vida. Que eu seja apenas, Senhor, um instrumento do Senhor, que não venha falar de mim, porque eu confesso, Senhor, que nada tenho a acrescentar à tua congregação. Mas sendo o Senhor a falar, nós temos a plena convicção que todos esses objetivos e principalmente o propósito do Senhor, ele vai ser alcançado nessa noite. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Jesus, ele dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser ser meu discípulo, se quiserem ser meus discípulos. Jesus, ele, durante o seu ministério terreno, ele sempre caminhava cercado por multidões. Ora, operando milagres, ora ensinando a multidões, ora confrontando uma parte da sociedade, os doutores da lei, que não andavam conforme a vontade de Deus. E Jesus os confrontava para que houvesse um arrependimento, para que houvesse uma mudança de vida. Porém, muitos fechavam seus ouvidos aos ensinamentos de Jesus e às palavras de Jesus. Mas a verdade é que Jesus, ele, sempre que a gente recorre à Bíblia, a gente vê uma passagem ou em outra, e é muito comum a gente ver isso, Jesus cercado por multidões.
Mas Jesus sabia muito bem que muitas daquelas pessoas que o seguiam não estavam atrás de ensinamentos espirituais ou de mudar as suas vidas, mas estavam atrás de bênçãos terrenas, estavam atrás de milagres, estavam seguindo Jesus, procurando as bênçãos terrenas, mas não tinham a menor disposição de trilhar o caminho que o discipulado exigia. Um caminho de renúncia, um caminho de um preço a se pagar pelo discipulado. Falei aqui mais cedo, no início, que o discipulado ele tem um preço. Tudo, e eu estava conversando ontem com o pessoal, eu acho que foi com a Luanda, se não me engano, que a gente estava falando sobre alguns projetos para o próximo ano, e eu falei, tudo que é de graça, não tem graça. Mas o preço pago por Jesus, pela graça de Jesus, não foi de graça. Ele teve um preço. E Jesus, ele exige um preço também a se pagar para aqueles que querem segui-lo como discípulos. Muitos se apresentavam a Jesus como seguidores. O jovem rico se apresentou a Jesus dizendo, mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Como se fosse um seguidor de Jesus. Mas a respeito daquele evento, daquele encontro, daquele jovem com Jesus e de muitos outros encontros com Jesus, muitas pessoas, a verdade que vem à tona e que ressalta que muitas pessoas seguiam Jesus de longe, mas poucas pessoas queriam realmente ser discípulos de Jesus. No texto que nós lemos aqui, Jesus, ele dirige-se não apenas aos discípulos dele, não apenas aos 12 que ele escolheu, mas Jesus ele se dirige a todas as pessoas. Não é apenas a um grupo específico, mas conforme nós lemos aqui, Jesus dizia a todos quantos o seguiam, aqueles que seguiam mais de perto, aqueles que caminhavam pelos mesmos passos que Jesus estava dando, mas também aqueles que estavam caminhando de longe, todos aqueles receberam o mesmo convite, o convite a ser discípulos. E quando a gente pensa nisso, queridos, a respeito do discipulado, o discipulado ele é um convite de Jesus não para um grupo seleto, não para uma elite, não para uma igreja e não para outra, não para apenas um grupo da igreja e não para outros. O chamado ao discipulado não é apenas para o pastor. O chamado ao discipulado não é apenas para a liderança da igreja. O pastor é discípulo e discipulador. A liderança da igreja é discípula e também discipuladora. Mas não é apenas a liderança da igreja. O chamado de Jesus não é apenas para os membros da igreja local. O chamado de Jesus, queridos, ele é para todos. Todos aqueles que estiverem dispostos a realmente seguir Jesus Cristo. O chamado ao discipulado, queridos, o chamado de Jesus, conforme o texto que nós lemos aqui, em Lucas 9:23, ele possui duas características. A primeira característica é a característica da pessoalidade. Se alguém quiser vir após mim, tem um caráter pessoal. Não é algo, apesar dele ter convidado todas as pessoas, esse convite ele é um convite que é pessoal. Mas é um convite também que não se pode transferir. É um convite que eu recebo, mas não posso transferir para terceiros, porque ele tem um caráter pessoal. O chamado a ser discípulo, queridos, ele possui também uma outra característica, uma outra qualidade, que é a condicionalidade. O chamado a ser discípulo, conforme o texto que nós lemos, ele tem um caráter pessoal, que é se alguém quiser vir após mim. Mas também tem uma condição: negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz, para só então seguir-me.
O chamado ao discipulado, ele possui um preço de renúncia. Requer renúncia, requer sacrifício. Jesus Cristo, ele não chama pessoas para serem apenas seguidores, aqueles que acompanham, mas Jesus, ele chama verdadeiros discípulos. Quando ele diz ali, siga-me, são pessoas para acompanhá-los de longe, mas pessoas que possam aprender com ele e que sejam capazes de ensinar outras pessoas. Um discípulo, querido, ele segue as pegadas do seu mestre. É uma escola que era muito comum naquela época, a escola peripatética, que era a escola na beira do caminho, em que o mestre ia andando e ia transmitindo os seus ensinamentos. E as pegadas que o mestre ia percorrendo ao longo do caminho eram os mesmos locais onde os seus discípulos plantavam a planta dos seus pés. As mesmas estradas que o mestre caminhava eram as estradas que os discípulos também caminhavam. Jesus nos chama para seguir os mesmos passos dele, não para sermos meros espectadores, mas para sermos verdadeiros discípulos. E o verdadeiro discípulo é aquele que segue os passos do seu mestre. Jesus, ele nos deu o verdadeiro modelo. Jesus, ele nos deixou o verdadeiro padrão. Jesus, ele não nos chama apenas para aprender com ele, mas ele nos ensina como fazer, porque ele mesmo fez algo semelhante, antes mesmo de nos convocar e nos convidar a sermos discípulos. Olha o que diz o texto de Filipenses 2, do versículo 5 até o versículo 8. Olha, Jesus deixa o exemplo para nós para seguirmos. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele nos deixa, exatamente aí registrado nesse texto de Filipenses 2, ele nos deixa o padrão para o qual nós devemos seguir. E o que esse texto de Lucas 9, de Filipenses 2, nos traz em comum? Em primeiro lugar, é que o chamado existe um preço de renúncia. O chamado existe um preço de renúncia a nós mesmos. Em Filipenses 2,5 diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Não é parte, mas a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, aqui numa versão em que eu estou lendo, não considerou ser igual a Deus, mas como algo que deveria pegar-se, mas o que ele fez? Esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo. Vindo a ser servo e tornando-se semelhante a homens. Olha, queridos, eu queria que vocês percebessem uma coisa, que por amor ao mundo, Jesus abriu mão de sua glória. Jesus nos pede uma renúncia, mas ele mesmo nos ensinou com um exemplo, quando ele abriu mão de sua glória por amor a nós. Ele nos pede essa renúncia por amor a ele. O preço do discipulado é um preço de renúncia. Por amor a nós, Jesus assumiu, queridos, a fragilidade humana, a fragilidade dessa natureza nossa, uma natureza humana, suscetível a doenças, suscetível à fome, à sede, a sono, ao cansaço, à dor, ao sofrimento. Por amor a nós, Jesus viveu a humanidade, viveu na forma humana. Por amor a nós, Jesus experimentou o que era a necessidade e o sofrimento humano. Jesus não priorizou a sua própria vontade, mas ele em todo momento, ele fez o que era a vontade do Pai. E esse é o preço do chamado para ser discípulo de Jesus. Um preço de renúncia. Se você quiser acompanhar-me, como diz o texto de Lucas 9, negue-se
a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Isso significa, queridos, que acima dos nossos desejos, significa que acima das nossas ambições pessoais, nós precisamos priorizar a vontade de Deus. Precisamos priorizar os sonhos de Deus para nós. Precisamos priorizar o propósito de Deus para cada um de nós. Isso requer renúncia. Significa renunciar ao ego. Significa renunciar à própria vontade, os nossos próprios planos, para seguir o plano de Deus na nossa vida. Significa uma mudança de foco, uma mudança de visão. Significa viver em alinhamento com o propósito de Deus. Não andar mais conforme nós mesmos, mas andar conforme, nos alinhando ao pensamento e à vontade de Deus para nós. Não dá para ser discípulo de Jesus e querer viver uma vida individual e individualista. Não dá para ser discípulo de Jesus e querer viver uma vida de egocentrismo, de hedonismo, pensando somente em nós mesmos, pensando somente no nosso prazer. Jesus não nos chama para viver conforme diz o nosso hino nacional, deitado eternamente em berços esplêndidos. Mas Ele nos chama para viver uma vida de renúncia por amor primeiro a Ele e depois amor aos nossos irmãos. Existem alguns tipos de amor na palavra grega. Existe o amor filia, que é o amor filéu, que é o amor fraternal. Existe um amor chamado, que é o amor storge, que é um amor familiar. Existe o amor eros, que é um amor de desejo, daí vem a palavra erótico, erotismo. Mas Jesus nos chama não para viver nenhum desses três tipos de amor, mas para o amor agape ou agapau, o amor que se doa, o amor que se dá, um amor que é capaz de abrir mão de si mesmo para entregar para o seu irmão, para entregar para o seu próprio, não porque somos pessoas melhores, mas porque nós aprendemos a nos comportar assim com aquele que nos deixou o exemplo, que é Jesus. Ser discípulo de Jesus significa buscar a glória, mas não a nossa glória. Significa buscar a glória de Deus. Em segundo lugar, queridos, o chamado ele exige um preço de sacrifício. Ele exige um preço de obediência. O chamado ao discipulado exige um preço de cruz. Começando pelo texto de Filipenses 2, Jesus ele nos deixa esse exemplo. Olha o que vai dizer no versículo 8. Sendo encontrado na forma humana, Jesus ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte e morte de cruz. Nesse contexto histórico, queridos, a exposição de carregar uma cruz, na cultura romana, era a forma de execução que ela implicava, antes da morte, uma grande humilhação para aquele que carregava a cruz. Todos nós conhecemos a história da crucificação de Jesus. E esse ato de crucificação não foi um ato isolado. Era algo que já vinha acontecendo na cultura romana. Era uma sanção penal do Império Romano, onde os piores criminosos, eles eram sentenciados à morte de cruz e eles eram forçados a carregar a sua própria cruz até o local da crucificação. Jesus humilhou-se a si mesmo, não só tomando a forma humana, mas ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus ele suportou a humilhação e o sofrimento humano. Jesus levou sobre si o peso não do próprio pecado, porque Jesus não tinha pecado, e a palavra de Deus diz que aquele que não tinha pecado, Deus fez pecado por nós. Jesus levou o preço do pecado, não de si mesmo, mas os nossos pecados. Não somente os nossos pecados, mas os pecados desde o primeiro homem até o último a nascer.
O pecado de toda a humanidade estava sobre Jesus. O carregar a cruz, o ser crucificado foi o menor do sofrimento de Jesus. O maior dos sofrimentos era carregar o peso do pecado. Era esse distanciamento que o pecado ele implicava, o distanciamento do homem de Deus. Jesus ele foi capaz, por amor, de levar sobre si a humilhação do nosso pecado e de ser obediente até morte e morte de cruz. Esse era o pior tipo de sofrimento que poderia ter naquela época. Jesus não somente abraçou a cruz, Jesus não somente foi capaz de suportar a cruz, mas Ele exige isso de nós, como discípulos dEle. Que nós também abracemos a cruz, que nós também venhamos a suportar a cruz. Finalzinho do versículo 23 de Lucas 9, diz que Jesus, ele nos encoraja, nos determina para o seu discípulo, ele exige que o seu discípulo, ele espera, e existe essa expectativa de Jesus, que o discípulo tome diariamente a sua própria cruz, para que possa segui-lo. Essa era uma imagem forte, mas foi a imagem que Jesus usou para demonstrar o custo de ser um discípulo. Notem que Jesus ele não omitiu a cruz dos seus discípulos. Não omitiu a cruz quando fez o seu convite para todos quantos quisessem ser discípulos dele. Para todos que desejassem segui-lo como discípulo. Eles não estavam sendo enganados. Eles sabiam que precisavam passar pela cruz e tomar a cada dia a sua própria cruz para seguir Jesus. A cruz ela traz o significado de sofrimento. A cruz ela traz o significado de morte. Morrer para si mesmo. No que muito se assemelha à renúncia. E também ela traz o significado de morrer não só para si mesmo, mas para o mundo, para o pecado, para que possa viver somente para Deus. O preço do chamado é um preço de suportar dificuldades, queridos. O preço do chamado é um preço de suportar sacrifícios. O preço do chamado é um preço de suportar o sofrimento por viver de acordo com o ensinamento e propósito de Deus. Onde o propósito de Deus, o ensinamento, o amor a Cristo é tão importante, que nos faz suportar as perseguições, suportar o sofrimento, suportar a dor, a angústia, suportar o sacrifício. E se possível for, e se necessário for, até com o preço da morte física. Esse é o preço que nós, como discípulos, nós precisamos estar preparados a pagar. O preço de aceitar a consequência por seguir a Jesus Cristo. O preço da submissão à vontade de Deus. Nos submeter à vontade de Deus, priorizando a vontade de Deus acima das nossas vontades. É um preço de uma mudança de prioridade. Onde na vida do discípulo a prioridade já não é mais a vontade dele, mas a vontade de Deus. Onde a prioridade não são mais os desejos do seu discípulo, os desejos pessoais, mas o desejo de agradar o seu mestre, de agradar a Jesus. Colocar os desejos de Deus acima dos nossos. Lucas 9:24 diz que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, ele vai perder. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Isso me lembra uma frase de Hernandes Dias Lopes, que diz que aquele que não se dispõe a carregar a cruz, não usará a coroa. Muita gente só quer saber de usar a coroa como promessa para aqueles que estão seguindo a Jesus, mas não querem passar pela cruz. É impossível você receber a coroa se você não carregar diariamente a sua cruz.
Olha o que diz o versículo ainda, mais à frente, ou ainda na palavra de Hernando Dias Lopes, ele diz mais ainda que muitos querem o glamour de ser cristão. Muitas pessoas esperam esse glamour de ser cristão. E hoje, principalmente hoje em dia, virou, acho que, uma espécie de status, onde até os artistas, né, que antes não falavam sobre cristianismo, hoje eles dizem: eu sou cristão. Onde virou moda dizer que eu sou crente, eu sou cristão. Muitas pessoas, elas estão indo atrás do glamour, o glamour do evangelho, mas não querem a cruz. Muitas pessoas querem um milagre, assim como a multidão que cercava Jesus, mas não querem a renúncia. Muitas pessoas querem prosperidade na vida, e aí a gente vê tanto falar em pregações sobre prosperidade. As pessoas buscam essa prosperidade, as pessoas buscam uma saúde perfeita, as pessoas buscam as bênçãos, mas as pessoas não querem um arrependimento. Jesus não nos chama para viver uma vida de bênção, isso é uma consequência. Mas ainda que não exista essas bênçãos na nossa vida, o principal e para o qual Jesus nos chama é para uma vida de arrependimento. Muitas pessoas, queridos, querem viver um cristianismo, mas não um cristianismo de forma genuína. Muitas pessoas querem viver um cristianismo que não exceda a sua zona de conforto. Onde um cristianismo que está sempre pronto para me servir. Um cristianismo que está sempre pronto para me trazer uma palavra de ânimo. Quando eu vou a uma igreja, e eu espero que a mensagem seja uma mensagem que traga paz, que traga conforto ao meu coração, que traga conforto à minha mente, que seja uma mensagem que massageie o meu ego. Mas poucos são aqueles que procuram realmente uma vida, um cristianismo de confrontamento com o pecado. E como eu falei anteriormente, o confrontamento com o pecado nos faz crescer, nos faz alinhar o nosso propósito, os nossos pensamentos, os nossos passos ao nosso alvo, que conforme diz a Bíblia, prossigamos para o alvo, e o nosso alvo quem é? Jesus Cristo. É necessário o confrontamento para que a gente possa alinhar os nossos passos ao passo do nosso Mestre. É necessário haver esse confrontamento para que a gente possa entender o que é o pecado e a cada dia aprender sobre a consequência nociva e destrutiva do pecado sobre a vida do ser humano, para que nos faça nos afastar cada vez mais do pecado e seguirmos um caminho contrário do pecado, que é o caminho ao encontro de Jesus. Muitas pessoas querem viver um evangelho que não vá muito além dos bancos da igreja. Um evangelho que seja centrado e limitado ao banco de uma igreja e às reuniões de domingo. Muitas pessoas querem um evangelho de domingo, um evangelho semanal. E eu me lembro que em uma das pregações eu disse que existem crentes, queridos, que vivem espiritualmente como o cego de Jericó. O cego Bartimeu, que ficava à beira do caminho na entrada da cidade, porque ele não podia entrar na cidade, porque por ser cego ele não tinha como sobreviver, ninguém dava emprego a ele, então ele vivia das esmolas que eram dadas na entrada da cidade. Vivia das migalhas que eram lançadas para ele. E existem muitas pessoas espiritualmente como o cego Bartimeu dentro das igrejas, vivendo das migalhas que são lançadas do púlpito no domingo à noite. Por que eu digo migalhas? Porque Deus te chama não só para aprender no domingo à noite, mas para aprender todos os dias na presença dEle. Acima da mensagem do domingo à noite, o Senhor te chama para uma vida no secreto com Ele. Uma vida de relacionamento íntimo, de comunhão íntima com Ele. Uma vida de discipulado, uma vida de ser verdadeiro discípulo para ser moldado diariamente, e não somente durante 1h30, 2 horas de uma semana.
Olha o que diz o Evangelho de Mateus. E é o próprio Jesus que fala isso daí. Evangelho de Mateus 32 e 33. Jesus ele fala assim: quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar, prestem atenção, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Hoje de manhã nós ouvimos falar disso também, a respeito do discipulado. E por falar nisso, eu quero te convidar para o domingo que vem, o fechamento da nossa EBD. Nós teremos um lanche no começo e às 9h a gente vai fechar o livro de 2 Timóteo. Que livro profundo para a vida do discípulo. Se você quer viver um discipulado genuíno, comece lendo 1º e 2 Timóteo. E nós aprendemos que aquele que é negado, que nega Deus, que nega Jesus, Jesus também nega. E nós vimos isso no texto de Mateus 10. A única coisa que não muda, que é imutável, que quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Porque Ele é fiel primeiramente à sua palavra. E Ele não muda. Mas se nós negarmos, Ele também negará. E essa negação é não assumir uma postura de um posicionamento ou uma conduta de discípulo. Negar Jesus, queridos, é não abraçar o preço do discipulado. Porque foi para isso que Ele nos chamou. Dizer não ao discipulado é dizer não para Jesus. Negar Jesus é viver uma vida de crente agente secreto. Aquele que está infiltrado, mas não diz a verdadeira identidade dele. Aquele que está no trabalho, aquele que está na escola, aquele que está no bairro, aquele que está na fila do banco, aquele que está no trânsito, aquele que está em diversos locais na sociedade. Mas ele é incapaz de se levantar e de revelar a sua verdadeira identidade, a identidade do cristão. Toda vez que nós não revelamos a nossa identidade como cristão, que nós nos acovardamos, que nós deixamos de anunciar a salvação, nas devidas proporções nós estamos negando o Senhor Jesus. Negar Jesus, queridos, é priorizar a própria vida, priorizar os planos, priorizar os desejos pessoais ao invés de Cristo. Negar a Jesus Cristo é querer viver dentro da igreja sendo servido, quando Cristo nos ensinou pelo próprio exemplo que nós devemos procurar servir a ser servidos. Jesus, quando lava os pés dos seus discípulos, depois ele fala: vão e façam o mesmo. Lavar os pés era uma das maiores atitudes, um dos maiores atos de serviço. Porque as pessoas chegavam com os pés empoeirados da rua. E quando eram recebidos na casa, geralmente era um servo que chegava com uma bacia d'água e lavava os pés daquela pessoa, daquele viajante, daquela visita. Isso era demonstração de servir. Jesus, com esse ato, Jesus, com essa ação, Ele nos ensina que melhor é sermos servos do que sermos servidos. Negar Jesus, queridos, é desmerecer o sacrifício de Jesus. É rejeitar a ação do Espírito Santo quando Ele nos confronta e quando Ele fala aos nossos corações que precisamos nos reconciliar com Deus. E o Espírito Santo, ele fala ao coração do homem. Fala quando você está andando um pouquinho mais distante de Jesus, o Espírito Santo, ele incomoda o teu coração. Fala quando você está trilhando um caminho que não agrada a Deus, o Espírito Santo, ele incomoda o teu coração. Fala quando existe a necessidade de um arrependimento genuíno, de se arrepender dos pecados, se voltar para Deus e declarar e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O Espírito Santo tem falado isso ao teu coração e nessa noite Ele está falando isso. Negar a ação do Espírito Santo de Deus é negar o próprio Jesus. E conforme diz a Bíblia, negar essa ação do Espírito Santo de Deus, a Bíblia ela nos ensina que esse é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo.
E para esse pecado não existe perdão. Enquanto a pessoa estiver debaixo desse pecado, não existe perdão. Ela vai estar sempre vivendo na condição de pecador, condenado. E se a vida se findar, essa vida terrena, ou se Cristo voltar, antes que essa pessoa tenha um encontro genuíno com Jesus, uma reconciliação com Deus, por meio de Cristo Jesus, o destino dessa pessoa é um destino de uma morte eterna, uma separação total e eterna de Cristo Jesus e de Deus, que é o destino que nós não queremos para nenhuma das pessoas. Por isso que nós nos debruçamos aqui, falando das verdades, da verdade da palavra de Deus. Mas olha o que diz o versículo 38 e 19 de Mateus 10. A gente acha que isso é só para o não cristão. Mateus 10, 38, diz: e quem não tomar a sua cruz, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Se quiser vir após mim, tome a sua cruz diariamente e me siga. Quem não tomar a sua cruz diariamente, não é digno de mim. Gente, isso é um pré-requisito para ser um discípulo de Jesus. É um pré-requisito para viver uma vida com Deus. 39. Quem acha a sua vida, a perderá. Olha só. Jesus faz a mesma colocação que ele faz em Lucas 9. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Quem suporta os sofrimentos até a ponto de perder a própria vida por amor a Jesus, existe a garantia da coroa, a coroa da vida. A coroa que está destinada àquele que é fiel até a morte, aquele que é fiel até o fim. Isso, queridos, são ações completamente opostas na perspectiva do mundo. Perder a vida para ganhar, e aquele que luta para ganhar a própria vida irá perder. São coisas completamente opostas e são coisas que são absurdas. Na perspectiva do mundo, são coisas que não fazem o menor sentido. Mas na perspectiva de Deus, além de fazer sentido, essas coisas, elas identificarão quem são os verdadeiros discípulos de Jesus. 1 Coríntios 11, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz, ele encoraja os cristãos da igreja de Corinto a serem seu imitador. Sejam meus imitadores. Não porque o apóstolo Paulo era uma pessoa especial, que estava acima da média, apesar de ser uma pessoa especial para nós, porque ele escreveu a maioria dos livros que as crianças cantaram aqui nessa noite, os livros do Novo Testamento. Mas ele não se julgava especial. Ele disse: aprendam comigo, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Ele encoraja as pessoas a serem imitadores dele, porque antes de mais nada ele era imitador de Jesus. Porque Jesus, ele era o exemplo. Jesus, ele era o padrão. Jesus, ele era o modelo para o apóstolo Paulo. E da mesma forma, Jesus, ele é o modelo para esse discipulado cristão. Jesus, ele é o modelo para o verdadeiro discípulo. E ele nos deixa esse exemplo, enfim, como deixou registrado em Filipenses 2. O exemplo deixado por Jesus. Um exemplo que nos mostra humildade. Sejam o pensamento de vocês o mesmo de Cristo, que não ousou ser igual a Deus. Filipenses 2. O pensamento de vocês o mesmo de Cristo, nos demonstrando para nós a humildade, nos ensinando a humildade, nos ensinando renúncia, que não se apegou ao ser igual a Deus, a semelhança de Deus, ou o ser Deus, algo que devesse se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo. Esvaziou-se. Essa
que a gente chama na teologia de kenosis, esse esvaziamento de Jesus, ele nos ensina a renúncia. Jesus nos ensina que ele não se apegou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma humana, tornou-se servo. Ele nos mostra uma vida de serviço, uma vida ministerial, que é isso que significa, serviço. Nos ensina a ser servos. Nos ensina também a uma empatia, a necessidade humana. Jesus, ele tornou-se semelhante a homens, vivendo os mesmos sofrimentos, a mesma natureza humana de qualquer um de nós, suportando, tendo que sofrer, vivenciar, experimentar as dores, os sofrimentos, as necessidades humanas. Próximo versículo 8, ele nos ensinou a disposição para suportar o sofrimento e humilhação. Sendo encontrado na figura humana, ele humilhou-se a si mesmo. E ele nos ensinou também, queridos, a obediência incondicional a Deus. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o preço do discipulado. Esse é o exemplo que Jesus deixou para nós, para que pudéssemos seguir e para que venhamos a seguir. E esse convite de Jesus, ele é feito para todos nós. O convite de Jesus, ele é feito para todos vocês aqui nessa noite, para mim e para cada um de vocês. Mas será que você está disposto a abraçar o preço do discipulado para seguir a Jesus? O desafio dessa noite é esse. Você está disposto a abraçar o preço e as consequências de seguir a Cristo? Tudo na vida tem um ônus e um bônus, não é isso mesmo que as pessoas dizem? O ônus de seguir a Jesus é suportar, nesse pequeno tempo que nós temos chamado vida humana. E se vocês pararem para pensar comigo, o que é essa vida nossa, a vida terrena diante de uma eternidade inteira? Pensa no homem que mais viveu nesse mundo. A Bíblia chama ele e identifica esse homem, Matusalém. Viveu, se não me falha a memória, 969 anos. É algo assim que a gente não consegue nem imaginar viver tudo isso. Mas ainda assim, isso é como se fosse um pequeno grão de areia numa praia inteira, diante de uma eternidade. O ônus é renunciar a mim mesmo. O ônus é suportar o sofrimento por amor a Cristo. O ônus é tomar a cada dia a minha cruz. Não porque Cristo ele é mau, não porque Cristo deseja o meu mal, mas porque Ele mesmo me ensinou a fazer isso com a própria vida dEle, com os próprios passos dEle. Esse é o ônus para cada um de nós. E o bônus é a bênção da vida eterna com Cristo Jesus, no reino do Senhor. O desafio dessa noite é a pergunta que eu tenho para cada um de vocês. Vocês estão dispostos a pagar o preço de ser discípulos de Jesus para receber a coroa? Não como uma espécie de barganha, mas por amor a Cristo. E essa é a verdadeira motivação, porque Ele sonda os nossos corações. Será que estamos dispostos a renunciar a uma cruz diária, uma cruz pessoal? Feche seus olhos. O Ministério de Louvor vem à frente. Essa noite você tem a oportunidade de tomar um posicionamento diante de Deus. Essa noite você tem a oportunidade de dizer sim para Jesus. Tem a oportunidade de dizer sim à voz do Espírito Santo que está falando ao seu coração hoje.
Rejeitar a voz do Espírito Santo é rejeitar o próprio Cristo. A igreja está de olhos fechados. E eu gostaria de perguntar nessa noite: você decide nessa noite dizer sim para Jesus como seu Senhor e Salvador? Se sim, eu queria só que você levantasse uma de suas mãos. Amém, Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe. É de sua vontade receber Jesus como Senhor e Salvador? De repente você pode não ter uma outra oportunidade, nós não sabemos. O cego de Jericó, Jesus passou naquele dia, teve um encontro com ele. 2 semanas depois, Jesus estava sendo crucificado no Gólgota. Aquele cego não teve outro encontro com Jesus, mas ele abraçou a sua única oportunidade de encontro, de bênção, de ser transformado por Jesus. E quem sabe essa seja a sua última oportunidade, a sua única oportunidade de transformação de vida. Só levante uma de suas mãos. Não vou te pedir para vir à frente, mas eu vou estar orando aqui por você. O convite também é para você, cristão. Por muitas vezes, ou quem sabe você, assim como muitos cristãos, de repente estava seguindo Jesus de longe, sem ter um compromisso pessoal, um compromisso íntimo com Jesus. Essa noite é uma noite de você tomar uma decisão. Uma decisão de ser um verdadeiro discípulo. Um discípulo que abre mão de si mesmo para satisfazer a exigência do próprio Mestre. Que renuncia a si próprio, renuncia às próprias vontades para priorizar a vontade de Jesus. Um discípulo que decide tomar a cada dia a própria cruz, suportando a própria cruz por amor a Cristo. Se você nessa noite deseja ter esse voto de compromisso diante de Deus, de ser um verdadeiro discípulo, levante uma de suas mãos para que a gente possa estar orando também. Uma decisão de compromisso com o Senhor. Amém. Deus te abençoe. Vamos colocar de pé, queridos.